Olá meninas, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma técnica de maquiagem a qual eu vou ensinar a contornar e iluminar o rosto e também fazer um olho preto. Antes disso, né, é extremamente importante nós cuidarmos da nossa pele, então eu realizei a limpeza com o gel de limpeza 4 em 1 do Kit Time Wise 3D, lembrando que ele é 3D porque ele defende contra os radicais livres, detém o envelhecimento precoce e devolve o brilho natural da nossa pele. Então, após realizar a limpeza com ele, eu também tonifiquei com esse tônico aqui da Mary Kay, que eu também adoro, porque nós estamos muito expostas à poluição, então às vezes a gente aplica o gel 4 em 1, e aí quando a gente aplica o tônico, a gente vê que o algodão ainda sai com uma pequena quantidade de sujidade. Então é extremamente importante estarmos com a pele 100% limpa antes de iniciarmos a aplicação de maquiagem. E eu hidratei com o creme, né, o creme diurno com fator de proteção solar 30, tá? Então a minha pele já está limpa, tonificada e hidratada para iniciar a maquiagem. Bom, então eu vou iniciar minha maquiagem utilizando o primer facial. Eu costumo utilizar sempre o pincel língua de gato para conseguir atingir todos os cantos do meu rosto. E esse produto ele é primordial, tá? Porque ele faz o fechamento dos poros, ele retira o excesso de brilho da pele e ele deixa assim a pele simplesmente perfeita para receber o restante da maquiagem, tá? É ele quem vai garantir também a durabilidade da nossa maquiagem, certo? Bom, agora que eu tô com o primer já no meu rosto, eu vou começar as correções, tá? Então, primeiramente, eu vou utilizar o corretivo pêssego, né, pra eu amenizar a aparência das minhas olheiras. E eu vou utilizar o corretivo bastão lilás, porque é ele que neutraliza as manchas de tom mais castanho, né? Então, como eu tenho melasma no buço, um pouco aqui no nariz, eu tenho uma cicatriz, eu tenho aqui uma pinta, então eu gosto sempre de utilizar esse bastão, porque ele faz a correção de todas essas manchas, tá? Então, primeiramente, a gente inicia as correções. Eu vou utilizar a esponja da Mary Kay para eu espalhar esse corretivo pêssego, tá? Lembrando que essa esponja, ela tem sempre que estar umedecida, né? Então, quando a gente umedece ela, a gente expande ela e a gente evita com que sugue a maquiagem, porque na verdade ela acaba sugando a maquiagem se ela estiver seca, tá? Então, eu vou fazer a aplicação com ela. E agora eu vou fazer a aplicação da minha base, a base também é a Time Wise 3D, a minha é a BGC 110, tá? Eu vou colocar aqui numa plaquinha improvisada, porque eu fiz a compra de uma plaquinha, mas ainda não chegou, de uma plaquinha apropriada, tá? Então, eu coloco aqui e eu vou aplicar com este pincel próprio de base. Lembrando que na aplicação nós não podemos arrastar o pincel, porque se eu arrastar o pincel, eu vou remover todas as correções que eu já fiz, tá? Então, nós temos que dar batidinhas. E agora, né, que eu já tô com a minha pele corrigida e com a base aplicada, agora sim eu vou fazer o contorno e a iluminação. Eu vou utilizar o bastão, tá? Esse bastão aqui de contorno. E vou utilizar, cadê? Aqui, o corretivo light bege para fazer a iluminação. Lembrando que esse contorno eu vou utilizar o bastão, mas existe o pó de contorno, existem os corretivos bronze, tá? Que também pode ser utilizado. Então, eu vou mostrar pra vocês. O meu rosto, como ele é um pouco arredondado, então eu vou fazer um formato como se fosse um 3 pra fazer esse contorno, tá? Agora, com a esponjinha, eu vou dar
dar uma leve desmanchada nisso e depois com o pincel eu vou acertar, tá? Olha a diferença que já deu no meu rosto, meninas. Só com a correção, com o contorno e a iluminação. Olha só. Pele perfeita, né? E agora eu vou fazer a aplicação do blush, né? Então, eu gosto de utilizar o blush Rose Nude, lembrando que o blush é pra dar aquele ar de saúde, tá? Então, a gente vai aplicar bem na maçã do rosto. Agora dar um toque final de iluminação no meu rosto com o iluminador em gotas, né? Tem também o iluminador em pó, que é o Glazed, mas eu não tenho ele ainda, então por isso eu vou utilizar esse daqui. Olha só, são alguns pontos de luz, né? Que a gente pode fazer no rosto pra iluminar. Olha que top que fica. Eu amo esse iluminador. E agora eu vou selar isso que eu já fiz no meu rosto, né? Principalmente agora com o uso da máscara. É extremamente importante a gente utilizar esse produto aqui, que é o pó translúcido, tá? Então, ele sela a maquiagem, né? A base acaba sugando ele, né? Então, evita de transferir a maquiagem pra nossa máscara, tá? Então, eu utilizo normalmente uma esponjinha assim, ó, que também é da Mary Kay, eu adoro essa esponjinha. Então, eu pego uma quantidade, eu vou aplicar nos pontos principais e depois com o pó, né, eu realmente dou aquela selada, aquele toque final, tá? Vocês nem queiram ver a sujeira que eu fiz aqui com esse pó translúcido, mas tudo bem, ó. Já selei a maquiagem, a pele fica sequinha. E agora eu vou fazer os olhos, né? Como eu vou utilizar uma maquiagem muito escura, eu vou fazer olhos pretos, então nós podemos também utilizar o pó translúcido para fazer como se fosse uma caminha aqui nessa região, porque se eventualmente cair sombra, não estraga, né, todas as correções que eu já fiz, contorno, iluminação, né? Depois é só dar uma batida no pincel que sai tudo. Então, eu vou fazer essa caminha antes de eu aplicar a sombra. Então, para iniciar a aplicação da sombra, eu vou utilizar o primer de olhos, que é fundamental, gente. É fundamental. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui minha paleta de sombra. A diferença da sombra com e sem esse produto. Olha só. Esse aqui tá quase acabando, tem outro aqui, ó. Apliquei aqui em um lado da minha mão. Agora eu vou pegar aqui uma sombra, ó. Vou aplicar aqui onde não tem o primer, ó. Certo? E agora eu vou aplicar onde tem. Olha só a pigmentação, a diferença, ó. Entendeu? Então, é primordial utilizar esse primer nos olhos antes da aplicação da sombra.
começar fazendo o meu côncavo, tá? E eu vou utilizar o mesmo blush que eu utilizei aqui na maçã do rosto, eu vou utilizar para fazer o côncavo do meu olho, tá? Então, a gente pega com o pincel. E vem em movimentos circulares, esfumando no côncavo do olho. Agora que eu já fiz o meu côncavo, eu vou aplicar um pouquinho mais do meu primer de olhos, né, pra fixar muito bem a sombra que eu vou passar agora, que é a sombra preta, que é a Onyx, chama Onyx. Então, vou aplicar mais um pouquinho desse primer aqui, pra agora vir com a aplicação da sombra. Ó, essa sombra aqui, deixa eu ver aqui, ó, tá? Sombra preta. E aí, a gente vai depositando essa sombra na pálpebra. Sempre com batidinhas, para nunca arrastar o produto e retirar. Agora, depois que eu depositei a sombra preta, agora eu vou dar uma esfumada, né, pra unir aí a sombra do côncavo com a sombra preta. Utilizar o lápis retrátil preto, tá? Vou utilizar na linha d'água, né? Vou dar uma esfumada e passar também um pouco por fora, né? Pra dar aquela aparência de um olho aumentado. Vou usar esse pincelzinho aqui, ó, pra esfumar o lápis, porque ele é muito fininho, ele é bem preciso, tá? E com ele mesmo eu vou aplicar um pouco do blush que eu apliquei aqui no côncavo, eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo também. Aquele toque final com muita máscara de cílios, né? Então, vou utilizar a máscara nova, Lash Love Panorama, né? Então, ela vai ajudar a alongar, ela vai pegar todos os cílios de todos os cantos do olho e depois eu vou aplicar a Lash Intensity para dar um pouco de volume, tá? A diferença aqui, ó, desse, que eu passei as duas máscaras já de cílios pra esse aqui, que eu não passei nada. Olha isso. A máscara faz toda a diferença, né? Bom, eu vou dar uma corrigida também na minha sobrancelha. Vou utilizar o lápis Brunet, tá?
vou utilizar o batom lançamento, tá? Que é o batom mate efeito pó. A minha cor predileta é a Coal Pink, então eu vou utilizar esse batom aqui, tá? Pra finalizar. Tá aí, maquiagem pronta.